Boa noite, acadêmico Matheus Juli. Eu trabalho a respeito da Inter, das 5 questões da prova ENAD da Educação Física. Bom, separei as 3 questões de múltiplas escolhas do ENAD 2019. A questão 2 é: Augusto de Campos é um artista concretista brasileiro cuja poética estabelece a relação do diálogo entre aspecto visual, sonoro e tátil do texto verbal. Com base no poema apresentado, avalia as afirmações a seguir. A primeira: o aspecto sensorial é constituído por um meio de exploração das dimensões visual das palavras, sendo a imagem um elemento essencial do texto. 2. O artista utiliza técnicas de diagramação, harmonizando os componentes gráficos e sociais, que se transformam em elementos de construção desses sentidos diversos. A terceira: a impressão do movimento caótico cria um efeito de uma espécie de Big Bang, que atua sobre ambas as palavras, poema e bomba. A quarta: a utilização de espaços é secundária para a construção dos sentidos da obra, já que a palavra escrita, nesse caso, é suficiente para a leitura do poema. É correto afirmar que A. Apenas a 1 é correta. B. A 2 e a 4 são corretas. C. A 3 e a 4 apenas. A D. A 1, a 2 e a 3 apenas. E a quarta, a 1, a 2, a 3 e a quarta são corretas. A resposta certa é a D. A 1, 2 e a 3 apenas, que são corretas. A questão 3 é: na história das civilizações humanas, a agricultura esteve relacionada à origem de um fenômeno que se tornaria macro da economia alimentar, o aumento demográfico. Entretanto, apesar de toda a força da civilização da agricultura, muitos povos tornaram-se vulneráveis por falta de alimentos. Mesmo com o aumento do volume de alimentos, o número de indivíduos subnutridos é grande. Com a demonstração pelos dados estáticos da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, a análise dos dados revela que, em até 2014, a quantidade de pessoas desnutridas no mundo estava diminuindo. Porém, em 2015 e 2017, esse número aumentou. Segurança alimentar e nutricional. Os sistemas agroecológicos são a mudança que a intensificação ecológica não alcança. A ciência e a cultura, volume 69, número de edição 2, ano 2017. Considerando a segurança alimentar e a nutrição do mundo, avalia as informações corretas. São elas: a 1. O conceito de segurança alimentar e nutricional admite que a fome e a desnutrição são problemas que oferta adequada e garantia de alimentos saudáveis, respeitando-se a diversidade cultural e a sustentabilidade socioeconômica e ambiental. A 2. A segurança alimentar e nutricional compreende a produção e a disponibilidade de alimentos, bem como o acesso alimentar adequado e saudável. A 3. A escassez da oferta dos alimentos nas últimas décadas decorre da falta de processo de produção e disseminação tecnológica que garantam a produção do campo frente à mudança climática. É correto afirmar que A 1 é correta. B. A 3 é correta. A C. A 1 e a 2 são corretas. A D. A 2 e a 3 apenas. E a E, todas as afirmativas. A resposta correta é a C. Apenas a 1 e a 2 são corretas. Bom, a última questão de múltipla escolha é a questão 7 da prova do ENAD. O princípio da acessibilidade dispõe que na construção de espaços, na formatação de produtos e planejamento de serviços, deve-se considerar que as pessoas com deficiência PCD são usuárias legítimas, dignas e independentes. Nenhum serviço pode ser concedido, permitido, autorizado ou delegado sem acessibilidade plena, para que obstaculizar o exercício pleno dos direitos pelas pessoas que com deficiência. Acessibilidade é um direito de todos os cidadãos e por isso não se limita a proporcionar a inclusão das pessoas com deficiência, mas também de pessoas com mobilidade reduzida, idosos, gestantes e situação vulneráveis. Oliveira SM, de Cidade de Acessibilidade. Inclusão social das pessoas com deficiência
o Simpósio Ibero-Americano em Comércio Internacional, Desenvolvimento e Integração Regional, em 2017, adaptado. Considerando a imagem que as informações apresentadas, avalia a afirmação a seguir. A 1. Projetar e adaptar as vias públicas facilita a circulação de pessoas com dificuldades de locomoção e usuários nas cadeiras de rodas, sendo uma medida adequada de acessibilidade. A 2. Padronizar as calçadas com implantação universal de rampas, faixas de circulação livres de barreira, guias e pisos antiderrapantes atende ao princípio de acessibilidade. A 3. A ajuda de terceiras as pessoas com deficiência nos edifícios públicos e em espaços abertos públicos é uma prevenção legal convergente ao princípio de acessibilidade. A 4. Implantar a sinalização sonora dos semáforos e implantação de braille nas sinalizações dos espaços urbanos com pessoas com deficiência visual são providências de acessibilidade adequadas. É correto afirmar em A. 3 apenas, B. 2 e A4 apenas, C. 2 e A3 apenas, a D. A1, A2 e A4 apenas, e a E. A1, A2, A3 e A4. A resposta certa é a D. A1, A2 e A4 apenas. Bom, agora dando início às questões discursivas, começar pela questão discursiva 3. Um profissional de educação física recebeu em sua academia um cliente cuja anamnese mostra que ele é diabético tipo 2. Sabendo que os diabetes, de forma geral, é uma doença crônica e caracterizada pelo acúmulo de glicose sanguínea derivada de disfunções metabólicas, esse profissional elaborou a seguinte sessão de exercício para seu cliente. A parte inicial, 5 minutos de exercício de alongamento corporal em geral, 5 minutos de caminhada leve na esteira e a parte principal, 10 minutos de caminhada próximo linear da corrida em esteira, 10 minutos intercalado em 1 minuto de corrida e 2 minutos de caminhada sempre próximo ao linear de corrida. E novamente 10 minutos de caminhada leve. A parte final seria 10 minutos de exercício de alongamento geral, utilizando-se métodos passivos, com base na situação descrita, faça o que se pede nos itens a seguir. Justifique com base fisiológica do exercício, com base na fisiologia do exercício, a escolha da sessão de exercícios elaboradas pelo profissional. E a B, cite a variável fisiológica a ser monitorada pelo profissional de educação física para que o adequado atendimento do sujeito diabético durante a prescrição de exercícios físicos e justifique a importância do seu monitoramento para a segurança do indivíduo. Bom, a primeira pergunta, que é a diabético, a resposta seria no caso, diabéticos que apresentam menor condição aeróbica, menos força muscular, menos flexibilidade do que seus pares da mesma idade, sexo, sem a doença. As alterações metabólicas e a menor capilarização tipicamente observada nos diabéticos podem ser justificadas pelos achados. Exercícios aeróbicos envolvendo grandes grupos musculares, como por exemplo caminhada, ciclismo, corrida, natação, entre outros, podem ser prescritos de forma constante ou intervalada. Exercícios de flexibilidade também devem ser contemplados, pois há uma redução de flexibilidade pela ação deletéria da hiperglicemia crônica sobre as articulações, além do decorrer do envelhecimento também. E a questão B a glicemia, os sinais que ele devem observar durante a hipoglicemia é o suor excessivo, palpitações, tremores, confusões, sonolência e falta de coordenação, até náuseas e dor de cabeça. A hiperglicemia, inquietação, nervosismo, sede, cãibra, visão turva, náuseas, dor abdominais e aumento da diurese. Bom, o educador deve estar sempre atento a esses sinais, visto que o aluno pode passar mal, desmaiar e, em até casos mais graves, levar à morte. Questão discursiva 5. Um profissional de educação física está pleiteando uma vaga para coordenador de esportes no único clube do município, com 10 mil habitantes. Ele obteve aprovação na prova escrita e chegou à etapa que os candidatos devem propor um projeto para se fazer ao final de semana, direcionando ao público adolescente. Os candidatos devem saber que o clube dispõe salão de festas, piscinas recreativas e semiolímpicas, campo de futebol, campo de bocha e malha, pista de atletismo, quadra de vôlei de areia, academias de musculação, ginásio de esportes, sala de dança e uma lanchonete.
Considerando que uma condição de candidato à vaga de coordenador de esportes desse clube, esse profissional deve apresentar um projeto de lazer, faça com que os itens a seguir. A. Elabora a justificativa desse projeto. B. Cita outros 5 itens além da justificativa, que devem compor o roteiro do projeto. Bom, a justificativa do projeto é que haja um incentivo dos jovens a praticarem atividade física, fazendo que aprendam a gostar do esporte sem que seja tido como uma obrigação para eles fazerem. Bom, os tópicos que eu realizei a respeito do projeto são os seguintes. Primeiro, o nome do projeto seria o Projeto Campeonato de Multiesportes Grupais. O objetivo do projeto, o projeto em si, a descrição dele, é baseado em múltiplos esportes que devem ser executados em grupos do mínimo 4, realizados em no mínimo 4 grupos, com 4 participantes cada. E todos os grupos devem competir nas modalidades prescritas. São realizadas as seguintes modalidades: futebol adaptado de 4, vôlei na areia adaptado, queimada no ginásio de esportes, e a última seria a corrida de revezamento 4x50, também adaptado. A premiação, que é o terceiro item, será todos primeiro, segundo e terceiro lugar dos grupos serão contemplados com medalhas. Porém, o primeiro grupo será 1 ano de mensalidade grátis do clube e um vale refeição da lanchonete por 1 ano também. O segundo grupo será 6 meses de vale lanchonete apenas, e o terceiro grupo será 1 mês de vale lanchonete. O quarto item é os materiais: bola de futebol, bola de vôlei, rede de vôlei, bastão de revezamento e medalhas de primeiro, segundo e terceiro lugar para os grupos. O quinto item, o projeto voltado para adolescentes com a faixa etária de 12 a 15 anos. E o sexto e último grupo, o valor de inscrição será 1 kg de alimentos não perecíveis voltados para a doação.